Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Então estamos aqui mais uma vez reunidos diante dos nossos internautas para mais uma apresentação do nosso programa Jesus de Luz, a nossa TV de Minas, nossa TV online de Guaxupé. Hoje, com a alegria muito grande de contar com a presença do nosso irmão e confrade, o nosso querido companheiro Cláudio Corsi. Boa noite, Cláudio. Sejamos todos nós bem-vindos, sintamos esse momento em forma de muita paz, de muita saúde, de muita harmonia espiritual, e que esses momentos que aqui estivermos sejam momentos onde nossos espíritos sejam esclarecidos. Agradeço de todo o coração esse momento, essa hora aprazível, essa luz que estamos todos recebendo nesse momento de muita paz. Agradeço de coração. Bom, Cláudio, muito obrigado pela presença, e nós vamos trazer aos nossos amigos internautas hoje um assunto muito interessante: a importância da fé na vida do homem. Um assunto interessante, né, Cláudio? Porque sem sombra de dúvida. Porque a fé é algo que nós precisamos no dia a dia da nossa existência. Eu queria aproveitar a sua sabiência, o seu conhecimento, e lhe fazer um questionamento em relação a isso. Quando nós vemos no Evangelho, segundo o Espiritismo, falar do poder da fé, nós vemos ali uma atuação de Jesus muito forte, quando socorreu um jovem que foi levado pelo pai, que estava passando por problemas naquele momento. E Jesus, com a imposição de mãos, afastou o espírito sofredor que o acompanhava. E logo mais à noite, numa reunião entre Jesus e os seus apóstolos, os apóstolos quiseram saber por que eles não foram capazes de curar aquele rapaz, aquele jovem que estava, ora se jogava na água, ora se jogava no fogo. E o mestre Jesus lhes falou que aquilo não se deu porque eles não tinham fé, eram incrédulos ainda. Pois se tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de um grão de mostarda, diriam aquela montanha: transporta-te para lá e para cá, e ela se transportaria. O que Jesus quis dizer na sua essência maior quando coloca essas palavras, Claudinho? Amigo Ceará, amigo internauta, é interessante observarmos que Jesus abençoou aquele moço. Aquela ação de abençoar, aquele momento tão especial, onde Jesus olhou para aquele jovem e, através da fé do Pai, conseguiu fazer com que aquela situação tão constrangedora, tão sofredora para aquele jovem, para aquele pai, para aquela família, para os seus amigos, fosse solucionada. Interessante também observarmos, amigos que nos ouvem, o grão de mostarda a qual Jesus se refere é a menor das sementes. Ela é tão pequenininha, ela é tão pequena, mas que ao florescer, ao crescer, nasce uma árvore muito grande. Imaginemos nós outros, e aqui fica num tom de brincadeira, se tivéssemos fé do tamanho de um grão mostarda. E se hoje nós tivéssemos fé do tamanho de um caroço de abacate, que também é uma semente? Que maravilha que seria a nossa fé! Homens de pouca fé, homens necessitando de um melhor conhecimento, de um melhor esclarecimento. A fé é isso, é a certeza, é a segurança
é transportar as dores, é retirar os sofrimentos, é ajudar aqueles que mais necessitam, que mais precisam do amparo, que mais precisam da ajuda do alto. Esse poder da fé que Jesus exemplificou, ensinou, aconselhou, mostrou-nos e traduziu em obras eternas para todos nós. Que maravilha esse poder da fé! E mais interessante ainda, ele, em particular, explicou aos apóstolos, explicou a eles essa necessidade de podermos ter uma fé maior, sem hesitação, uma fé segura, sincera, verdadeira, e que diz assim: transporta-te, montanha, vai para lá, sai de perto de mim. Que montanha é essa, gente amiga? A montanha das nossas dificuldades, dos nossos problemas, a montanha das incertezas, das dúvidas. É bom salientarmos que o Mestre, em particular, convidou todos os apóstolos a crescerem na fé, a crescerem nesse sentimento que é inato, pertence a todos nós desde o princípio dos tempos. Muito interessante as suas colocações e explanações. E quando você fala que a fé é inata, e realmente esse é um fato verdadeiro, eu fico aqui pensando, por que ainda somos tão vacilantes na fé, Cláudio? Porque ainda nós estamos aprendendo a raciocinar, a não seguir aquela fé preconizada por homens, preconizada por religiões, mas a fé verdadeira que Jesus nos incentiva e nos ensina, aquela fé trabalhada, estruturada, pesquisada, aquela fé que há compreensão. Essa é, amiga internauta, a palavra-chave para a fé. Não basta tê-la, sabê-la, senti-la, é necessário a compreensão. E Jesus se fez presente nesse momento, fez com que os apóstolos compreendessem o porquê daquele menino, daquele garoto estar passando por tantos problemas. Não é só simplesmente, caros amigos, fazer demonstrações públicas, exteriores da fé, mas fazer com que ela vibre, sinta, lá no fundo do nosso coração, lá dentro do nosso espírito, sentindo este momento especial e amigo. Jesus, sim, verdadeiramente está com a razão quando nos diz que estamos com pouca fé. Não investimos, não compreendemos, não raciocinamos, não analisamos os fatos, não verificamos as situações. Para isso precisamos da compreensão, um maravilhoso sentimento que todos nós, falhos, precisamos aprender a cultivar. Com certeza. Cláudio, nos fala um pouco da diferença, ou se pudermos chamar de diferença, ou da relação que existe entre a fé verdadeira e a presunção. Porque tem pessoas que têm a presunção de querer ter fé e fazem as coisas dentro dessa presunção e acabam demonstrando, muitas vezes, até uma descaracterização dessa fé. Como é que você vê essa questão? Sem sombra de dúvida. O que é presunção? É achar-se que está com a verdade completa, achar-se que está revestido ou revestida de um poder supremo. E somente o que se diz, o que se fala, o que se pensa deve ser acatado. A fé verdadeira, a fé trabalhada, alia-se à humildade, alia-se a essa calma de espírito, essa tranquilidade que nos reveste de uma força enorme, gigantesca. O presunçoso, ele se acha acima do bem e do mal. Ele se acha acima das convenções humanas, acima até mesmo
de todos os humanos. Mas o fervoroso, humilde amigo Ceará, ele se faz servidor. Ele veio para servir e não ao contrário, como o presunçoso deseja ser servido. Exatamente, bela resposta. Meus parabéns pela resposta. O Cláudio, eu fico pensando das dificuldades que Jesus passou quando esteve entre nós no plano Terra. E muitas vezes eu fico analisando nos dias de hoje as pessoas que estão dentro das escolas doutrinárias, das escolas religiosas, e que não têm convicção verdadeira do que querem dentro dessas escolas religiosas. Na sua visão, isso é porque a fé ainda é dogmática, a fé não é raciocinada, é apenas dogmática, ou porque ainda não existe uma fé, mesmo ela sendo inata, ainda não existe uma fé trabalhada no indivíduo? Podemos dizer assim, amigos, nós temos duas opções de escolha. Aquela opção de escolha onde nós estruturamos a nossa fé pela compreensão, pelo estudo, pelo exemplo que dignifica, pela prática do bem, pela prática da caridade. Aquela fé que harmoniza-se dentro de nós, cresce e frutifica à semelhança de várias parábolas que Jesus contou sobre frutificação, sobre frutos, sobre sementes. Mas tem aquela outra fé, amigo, que nós estamos todos trabalhando para que isso seja melhor esclarecido. Aquela fé que dói, aquela fé sofrida, aquela fé, em outros termos também, cega, fanática, aquela fé que entorpece, atrapalha, não faz a pessoa crescer, não faz a pessoa sentir-se mais próxima de Deus. A humanidade, ao longo dos milênios, quis, ou melhor, optou por esta segunda situação. Essa fé buscada através de sofrimento, de martírios, de agonias, uma fé cega, uma fé dogmática, uma fé voltada mais para as coisas materiais, das conquistas dos bens materiais, uma fé voltada para, podemos dizer assim com bastante propriedade, manipulação de massas, manipulação de profitentes de doutrinas outras. Essa fé, qualquer um de nós podemos trabalhá-la, qualquer um de nós podemos construí-la. Mas em doutrina espírita, amigos que nos veem e nos ouvem, a fé raciocinada, a fé que educa, a fé que aprimora o espírito, a fé que desenvolve a nossa capacidade, essa é a verdadeira fé. E ela não se prescreve, não se pode receitá-la. Olha, você tome tantas gotas de fé que você vai ter fé. Não, não se prescreve, não se receita, se adquire, se constrói, se eleva, aceita-a com a segurança que é necessário aceitá-la. Nesse sentido, amigos ouvintes, a estrutura da fé, a força da fé, o poder da fé pode e nos ajuda a transportar inúmeras montanhas. Maravilha, Cláudio. Muito importante todas essas colocações. Nós vamos agora para o nosso break, né? Vamos aproveitar para avisar os amigos internautas que no segundo bloco os assuntos serão ainda mais importantes para todos nós. Vamos aos nossos colaboradores comerciais. Evangelho, És a minha salvação. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as vantagens que só a loja Ceará Materiais para Construção te oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos.
e vários outros acessórios. A loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio das Bandeirantes. E o telefone é 3551-6589. Loja do Ceará, materiais para construção. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Muito grande pra isso aí, hein? Nossa, número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui tá cedo. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você faz sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Evangelho, És a minha salvação. Olá, amigo internauta. Estamos voltando na segunda parte do nosso programa Jesus e Luz. Hoje, com a presença do nosso irmão Cláudio Corsi, que veio a brilhantar o programa de hoje, sempre com as suas colocações muito interessantes, muito cheias de qualidades e de conhecimentos. Não esqueçam de estar sempre conosco aqui na TV Online de Guaxupé, muito importante para todos nós e região. Cláudio, eu gostaria que você fizesse uma explanação. Nós começamos no final do primeiro bloco, falando de fé dogmática e começamos a falar em fé raciocinada. Eu queria que você, por gentileza, continuasse colocando as suas opiniões e os seus conhecimentos acerca de fé raciocinada, porque a fé dogmática, ela é muito fácil de ter, né? Ela não é uma fé que eu percebo assim, que não é uma fé que sai lá das entranhas do indivíduo, mas ela é uma fé muito aparente e às vezes, como você disse, até muito interesseira. Agora, a fé raciocinada exige de cada indivíduo uma capacidade moral e espiritual jamais adiantada, jamais evoluída. Por isso eu queria que você colocasse para nós a sua visão de fé raciocinada. Que interessante, amigo, amiga internauta. Nesse momento nós precisaríamos observar as experiências do espírito. A doutrina espírita coloca para nós uma expressão bastante valiosa: reencarnação. Se a humanidade está hoje no patamar que ela está, aproveitando de todas as benesses de Deus, nosso Pai, foi através da reencarnação. Hoje, nós espíritas sabemos que a reencarnação é uma das excelentes bases para a nossa evolução e o nosso crescimento espiritual. E estamos, como espíritas, aprendendo mais e mais ainda trabalhar esta fé, provinda de muitas e muitas experiências engrandecedoras, experiências saudáveis de longas e longas eras. A fé, como eu disse no bloco anterior, é conquista, não se prescreve. Ela é conquistada de cadinho a cadinho, de momento a momento, de experiências bem aproveitadas a experiências bem aproveitadas.
Nesse sentido, toda nossa fé se engrandece, se eleva, se ilumina também por causa das experiências, diríamos assim, dessa visão que perscruta, dessa visão que analisa, dessa visão que faz-nos observadores. É por isso que levou o nosso codificador, Allan Kardec, em abril de 1861, portanto, há mais de 150 anos atrás, a notar que fé inabalável, fé segura, fé certa, fé com firme decisão, é aquela onde a razão, o conhecimento está presente. Devemos muito à nossa co-irmã Igreja Católica, porque durante milênios ela foi a grande guardiã da fé cristã, no seu estilo, no seu trabalho, no corpo de sua doutrina. Mas chegamos um momento, amigos, que nos ouvem, que nos veem, que é necessário que elevamos, que nos iluminemos, que cresçamos mais até Deus. Essa fé é a maior atitude para crescermos e evoluirmos. Digo mais, fé trabalhada, não aceitando as coisas como elas se mostram, mas aceitando as coisas sendo estudadas, sendo trabalhadas. Todas as doutrinas mostram a sua fé. Doutrinas cristãs ou não cristãs fazem dos seus profitentes, seus fiéis, verdadeiros fervorosos, verdadeiros crentes e fiéis fervorosos. Mas em doutrina espírita, a fé faz com que nós construamos, façamos obras, trabalhamos no sentido de engrandecer o reino de Deus no reino da terra. Muito bem, muito obrigado pela sua resposta. Cláudio, construir a fé ou conquistar a fé, essa é e deve ser sempre uma das nossas metas como espíritos encarnados num plano de prova e expiação em que nós habitamos. E eu fico, muitas vezes, quando estou lendo o Evangelho, vendo as parábolas que Jesus colocou à sua época, fico analisando-as de forma a procurar entender as suas colocações. E dentro do assunto fé, a importância na fé na vida do homem, existe uma parábola que eu acho importantíssima para todos nós, que é a parábola da figueira seca, né? Que nos parece, no primeiro momento, que Jesus, quando diz que condena aquela figueira porque ela não tinha frutos, mesmo não sendo época de figos, parece-nos, a quem não tem ainda esse conhecimento mais preparado da fé, mais raciocinado, parece-nos uma atitude um tanto quanto difícil de ser entendida, né? Eu queria que você colocasse para nós o que Jesus quis dizer com a parábola da figueira seca. Se Jesus estivesse presente nos dias de hoje, na qual a ecologia está tão em evidência, as instituições do planeta conservando as árvores, os rios, conservando a natureza de uma maneira geral, e Jesus, como diz o evangelista Marcos no seu capítulo 11, amaldiçoou aquela árvore e ela secou até as raízes. Eu fico imaginando, gente amiga, o quanto Jesus seria perseguido aqui nos dias de hoje. O primeiro ecologista da humanidade, Jesus, a amaldiçoar uma árvore e secá-la. Isso seria, sim, uma fé cega, fanática, não trabalhada. Observemos uma situação. Jesus teve fome. Fome de quê? Primeira pergunta que já responderemos. Viu ao longe uma figueira, foi até lá. Queria o alimento, queria figos. Porém não havia nenhum fruto. Mas era uma árvore. Era uma espécie
espécie vegetal. Olhou-a, segundo as palavras do evangelista Marcos, amaldiçoou-a, e precisamos colocá-la entre aspas, e ela secou. À luz da doutrina espírita, nossos amigos que nos ouvem, ter fome para Jesus não é a respeito de preencher o seu estômago de elementos materiais. É ter fome de amor, é ter fome de fé, é ter fome de esperança. E a figueira somos todos nós que Jesus vem, amigo Ceará, procurar essa fé, procurar essa esperança, procurar essa caridade, e dificilmente nos dias de hoje tem encontrado. Observemos também, gente amiga, mesmo não dando frutos, aí entra um pouco dos nossos conhecimentos, né? Não dando fruto, aquela árvore existia. Portanto, ela produzia sombras nos dias quentes e ensolarados. Ela produzia lenha para as fogueiras que naquela época eram necessárias. Ela fertilizava o solo com suas raízes. Ela oferecia moradias aos pássaros que construíam os seus ninhos e novas vidas eram geradas. E ela também, mesmo depois de morta na narrativa do evangelista, geraria madeira para as pessoas cozinharem seus alimentos. Então, gente amiga, à luz da doutrina espírita, tomemos cuidado com as palavras enfeitiçou, amaldiçoou, desprezou, secou. Temos que observar que ela tem o seu valor, que ela tem a sua necessidade de estar ali e mostrar para todos nós. Que figueira que é essa? Somos nós. A figueira somos nós todos que estamos aqui, pisando nesta terra tão maravilhosa que Deus nos ofereceu. Muitas das vezes, amigo, amiga internauta, nós temos brilho nos nossos lábios, palavras adocicadas, mas muitas das vezes envenenadas de inveja. Olha a figueira que Jesus precisa encontrar em nós, estamos em sentido contrário. As palavras que muitas das vezes dizemos e que não produzem do nosso coração, Jesus já não havia nos dito, amigo Ceará, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai, porque sai vem do coração, dos sentimentos, das virtudes. É preciso termos uma fé sólida. E essa figueira era bem sólida. Ela estava ali firme, procurando apenas crescer, desenvolver, adquirir novas e melhores condições para que gerasse fruto. Eis a missão da doutrina espírita: sugerir, oferecer, trabalhar para a humanidade inteira um novo paradigma, uma nova ideia, um novo viver. A parábola da figueira seca, que narra-nos o evangelista Marcos, é justamente isso. Todos nós, aqui na Terra, produzindo. E a doutrina espírita, ela nos preconiza uma outra ideia da figueira seca. Os médiuns, os portadores de uma faculdade orgânica que entra em contato com o mundo de luz, o mundo das causas com o nosso mundo, o mundo material. Intérpretes, analistas, raciocinadores do pensamento dos espíritos. São verdadeiras figueiras frondosas que estão a caminho dos frutos saudáveis. Porque é impossível o fruto não apresentar-se quando se leva uma vida digna, honesta, correta. A figueira, ela estava lá, como eu disse, dando sombra,
dando abrigo aos pássaros, fornecendo as suas folhas secas como fertilização do solo. É os médiuns trabalhando nesse sentido, procurando crescerem, procurando se iluminarem, mas sabendo sempre que a verdadeira prática mediúnica, a verdadeira prática da mediunidade é aquela aliada à humildade, aliada à compreensão, aliada a uma fé viva, certa, vibrante e intensa. Que bonito. Cláudio, nós na doutrina espírita sempre colocamos uma frase fundamentalmente importante. Que frase é essa? Fora da caridade não há salvação. E o Evangelho nos mostra que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, eu queria que você dissesse para nós como é que nós vamos fazer para continuar essa figueira produtiva se muitas vezes nós negligenciamos essa caridade, faltamos com a esperança ou deixamos de senti-la e, por conseguinte, diminuímos o nosso nível de fé. Ao abrirmos o Evangelho, a Bíblia, nós nos deparamos com a carta do apóstolo Tiago, no seu capítulo 2, versículo 17. E ele nos diz nessa sua carta: fé sem obras é fé morta, é fé ressequida. Veja o exemplo da figueira, ressequida, seca até as raízes, porque não gerou aquelas obras de caridade. Amigo e amiga internauta, podemos dividir as obras em duas situações, em dois momentos. As obras materiais, exteriores, aquele prato de sopa que é bem trabalhado, aquele agasalho que é cedido, uma cesta básica oferecida, o passe amigo, a energia renovadora, a fluidificação da garrafinha de água, verdadeiro depósito de bênçãos do alto. Também aquelas expressões das instituições que auxiliam todas as criaturas em todos os momentos. Mas, amigo, amiga, em doutrina espírita nós também temos as nossas obras morais e espirituais, que são as obras internas. Adquirir os sentimentos nobres, o perdão, o amor, o bem, a caridade. Adquirir as virtudes. Santo Agostinho, um dos espíritos que ajudaram Allan Kardec da codificação, quando encarnado no século IV, colocou-nos as 7 grandes virtudes: fé, esperança, caridade, fortaleza, justiça, prudência e temperança. São apenas 7, amigo, amiga internauta, que estamos tentando aprender na atual existência. Com fé, a esperança fica verde de luz, como a figueira verde. Com fé, o amor cresce e o amor faz com que a caridade seja ação nos nossos dias. Então, Tiago, em sua carta, está coberto de razão. Fé sem obras é uma fé morta, é uma fé ressequida, é uma fé seca até as raízes. Muito bem. Estamos chegando ao final de mais um programa Jesus de Luz. E como nossos queridos amigos internautas puderam observar no dia de hoje, foi uma aula maravilhosa sobre a fé, a importância da fé na vida do homem. Cláudio, momentos para a sua despedida, por favor. A todos vocês, amigos, amigas, a TV Online que gentilmente nos acolheu, elegantemente nos atendeu, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que o amor de Jesus, nosso Mestre,
e que o amparo dos benfeitores espirituais possam estar no seu coração, produzindo muita paz. Sintam todos paz, saúde e alegria espiritual hoje e sempre. Jesus e luz em vossos lares, que assim seja. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho de Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação.